A jornalista Mônica Pinto dirige em Aracaju, como editora, o portal F5 News. Ela mora em Curitiba, no estado do Paraná, depois de ter passado a maior parte da sua vida profissional em Sergipe. Mas, desde o início, está no comando do portal F5 News. Montou o projeto de organização do espaço virtual e supervisionou, durante a sua implantação, as atividades do portal. E, a partir de um dado momento, assumiu a função de editora daquele importante veículo de comunicação. Neste vídeo, Mônica Pinto nos conta a sua trajetória rumo à editoria do portal F5 News. Vamos acompanhar o seu depoimento. Eu trabalhei com o Laércio no Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação de Sergipe, o SEAC Sergipe. Quando eu fui para a FEBRAC, a Federação Brasileira das Empresas de Asseio e Conservação, a gente fez um contrato. Eu abri uma empresa de assessoria e eu recebia através de nota fiscal, que era o usual lá na federação, porque eles não tinham aquele cargo. Então, foi isso que foi feito. E assim eu fiquei, porque depois ele foi reeleito, porque existia uma tradição na FEBRAC, inclusive, de quando o mandato era bom, a pessoa tinha 2 administrações, então, com ele, foi feito isso. E aí eu continuei também, então, eu acho que foram 4 anos de FEBRAC. Aí eu estava já, na FEBRAC, eu já estava aqui em Curitiba, 2005, fevereiro de 2005. E que foi aquela história que eu te contei, que eu fui conversar com ele se ele mantinha o meu emprego na FEBRAC, e ele disse que sim, que eu fazia tudo pela internet mesmo, não faria diferença. Então, eu cheguei em Curitiba já com um emprego, né? Então, aí a revista, que foi um dos motivos pelos quais eu resolvi que era um momento de sair de Sergipe e ficar mais próxima da minha família, foi justamente porque a revista foi vendida para o Zoroastro, e eu sabia que eu não seria editora, ele era casado com jornalista e tal, e o IBAMA, o meu contrato tinha terminado. Então, eu me vi desempregada momentaneamente, e eu já estava, o Raimundo Luiz, que era o diretor de jornalismo da Assembleia, não sei muito bem como é que é o termo lá, ele tinha já me chamado para ir trabalhar lá. Aí eu falei, eu tenho que ir embora correndo, porque já estão me oferecendo emprego. E se eu arrumasse outro emprego, eu não saía. E eu queria realmente esse desejo, cumprir esse desejo de ficar mais perto da minha família. Eu estava, na época, fazendo a biografia do Raimundo Luiz, o Falando Francamente, aquele livro que eu fui a ghostwriter, né, dele. E, inclusive, eu terminei esse livro já em Curitiba. Porque o que a gente fez? Quando eu resolvi me mudar, naquela época, a gente ainda usava, eu pelo menos usava, eu não tinha, não sei nem se tinha celular gravador direito, porque estava no celular ainda muito precário, né, naquela época, então eu ia com aquele gravadorzinho, e eu fiz, antes de vir, eu gravei umas 10 fitas de um lado e do outro com ele, porque eu falei, eu trabalho o material de qualquer lugar, o problema era o entrevistado, né? Então, a gente terminou as gravações a toque de caixa. Eu ia lá para a Assembleia quase todo dia, e a gente gravou esse tanto de fita. Eu acabei colocando no meu, já estava mais ou menos previsto no meu contrato, que eu poderia ter um recurso para pagar as transcrições das fitas, porque eu não sei você, mas eu, como jornalista, para mim, a pior tarefa que existe é transcrever, eu detesto. Então, eu paguei uma colega, a Carla Passos, e ela transcreveu, me mandou os textos, e aí eu terminei o livro. Eu terminei o livro em Curitiba. Então, eu estava com a FEBRAC, e com essa tarefa
do livro da biografia do jornalista Raimundo Luiz, que eu terminei aqui. E logo que eu cheguei aqui, não demorou muito, eu acho que com uns 2 meses, eu fui contratada por aquele maior portal ambiental da América Latina para ser editora. Eu fui fazer uma entrevista para uma ONG e, na verdade, quando eles viram que eu tinha bastante experiência jornalista e que eu tinha sido assessora do IBAMA em Sergipe, ou seja, eu tinha toda uma familiaridade com as terminologias ambientais, né, da lide ambiental, todo um conhecimento já plantado ali a esse respeito, eles pegaram e me botaram para ser editora do portal, que estava lá uma vaga. Eu acho que eles não tinham uma pessoa que, na verdade, eles já tinham demitido, eu não tirei nem o lugar de ninguém, graças a Deus, que eu não gosto de fazer isso, mas essa pessoa não estava dando certo, tinha saído e, coincidentemente, eu caí do céu. Eu estava simplesmente no lugar certo, na hora certa. Aí, quando eles viram a minha experiência na área, o que era para ser assessora de uma ONG, virou a editoria do maior portal ambiental da América Latina. E, assim, foi muito interessante, eu conheci muita gente bacana, eu conversei com muita gente, eu fiz entrevista com um jornalista ambiental da Globo News, que hoje apresenta o Jornal Nacional, André Trigueiro, que ele tinha um programa chamado Cidades e Soluções, não sei se tem ainda, mas foi uma experiência muito legal, eu fiz muitos contatos, eu entrei para a Rede Brasileira de Jornalistas Ambientais, e aí foi também o que me deu a oportunidade de fazer a minha especialização, aquela em mudanças climáticas e sequestro de carbono, porque eu consegui uma bolsa, era bastante cara, mas eu consegui a bolsa, porque foi a primeira turma, eu sou a única jornalista do país especialista em mudanças climáticas e sequestro de carbono, porque não houve uma segunda turma, porque essa iniciativa foi da Itaipu Nacional, com a Petrobras, e não houve depois de novo isso. Eles até tentaram, anos depois, abrir uma outra turma, mas o custo era grande. Eu tive aula, Jorge, com 4 ou 5 ganhadores do Prêmio Nobel, porque eles eram do IPCC. E o IPCC ganhou a instituição, o painel como é que é? Não lembro nem o que é o IPCC, que são vários países, é o painel de vários cientistas de vários países lidando com mudanças climáticas. E o IPCC ele foi agraciado com o Oscar da Paz. E eu tive aula com 5 caras que levaram... O Oscar, imagina, o Nobel da Paz. E eu tive aula com 4 ou 5 pessoas que levaram esse Nobel para casa, porque eles eram do IPCC. E foi muito interessante tudo isso. E eu fiquei lá nesse portal. Foi quando o Fernando Carvalho, dono da Multiserve, ele começou a falar comigo, ele começou assim, ele falou, Mônica, você não está acreditando o que está passando na minha cabeça. Eu disse o quê? Eu me lembro, foi isso mesmo. Eu disse o quê? Eu estou querendo voltar para a comunicação, porque ele sempre gostou, assim, da área da comunicação, sabe? Tanto que eles fizeram uma revista. E aí eu falei, nossa... E aí ele ficava me perguntando uma série de coisas, aí eu falei, Fernandinho, que eu chamo ele de Fernandinho, eu falei, que tal você me pagar para fazer um projeto? Aí ele falou, vamos, faça o projeto. Por quê? Eu estava, naquele momento, eu tinha acabado de dar aula no curso da Uninter de jornalismo digital. Eu tinha dado uma disciplina lá, é um curso à distância, então eu dava horas de aula falando para uma câmera, que foi uma experiência bastante nova para mim, e eu senti muita falta, porque eu tinha dado aula, depois eu fui dar aula, não, eu já estava, eu acho, fazendo mestrado, em que eu fui dar aula numa disciplina opcional da Federal do Paraná para pagar a minha bolsa, porque eu fiz mestrado com uma bolsa que o Lula criou no governo dele, mas que exigia uma contrapartida. Você tinha que fazer alguma atividade ali para a graduação, ou na própria pós-graduação, alguma coisa de laboratório, de pesquisa. E como a minha ideia era dar aula,
eu fiz 2 semestres de comunicação ambiental, dando aula para a graduação em jornalismo da UFPR, da Federal do Paraná. E aí eu tinha já, eu gostava daquele contato com os estudantes, eu gosto muito de jovem, eu adoro andar com gente jovem, com gente de cabeça aberta, e eu não gosto de maldade, maluquice eu gosto. Aí eu senti muita falta na Uninter, porque eu dava aula para a câmera. Então, eu não tinha nenhum retorno ali para quem que eu estava falando. E a Uninter tinha um perfil assim, não era um curso EAD que você via de casa. Era um curso EAD que você ia para um polo da Uninter, que tinha uma sala de aula, só que estava e a aula era ao vivo, então estava todo mundo em todo o país naquela sala de aula e eu entrava. Se alguém quisesse fazer alguma pergunta, tinha jeito, mas era uma coisa rara, porque tinha que passar por uma seleção, porque às vezes, assim, muitas vezes, eles tiveram que fazer isso, porque às vezes o estudante queria saber quando que ia ser entregue a nota. Não tinha a ver, na verdade, com conteúdo. Então, eles fizeram meio que uma triagem para evitar esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, isso desestimulava também muito a participação, porque você tinha que dizer a tua pergunta para alguém que depois mandava a pergunta para mim. Então, assim, mas foi uma experiência excelente, essa acadêmica, assim, de realmente lecionar. Isso, eu estava fresquinha com esse conteúdo, eu tinha acabado de dar essa aula. De jornalismo digital, já uma pesquisa toda feita já sobre isso. E aí eu falei, puxa, eu dou uma certa adequada, e aí eu fiz o que foi um projeto realmente jornalístico, não foi um projeto nem gráfico, muito menos assim da operação técnica, porque eu não tenho conhecimento para isso. Eu fiz um projeto de jornalismo online para o F5 News. E aí, mas eu fiz esse projeto, mandei, ele gostou muito, tá, recebia, eu achando, puxa, eu moro a 2.800 quilômetros de distância, eu achei que eu não ia trabalhar no F5, só que eu fui lá a Aracaju, convocada por Fernando ou por Laércio, nem me lembro por qual dos dois, e aí eu estou sentada lá com o Fernando, ele falou, eu quero o teu olho no F5 News, eu preciso do teu olho lá. Aí eu dei uma risada, falei, Fernandinho, você se lembra que eu moro a 2.800 quilômetros? Ele falou, não tem problema não, não me importa, eu quero que você acompanhe, que você cuide. Aí eu agradeci muito e comecei a trabalhar. Quando o F5 News surgiu, eu era uma espécie de consultora. Eu via tudo, eu revisava a matéria, eu liberava a matéria, só que o editor era o colega Joedson Teles. Depois, com a saída dele, eu fui oficializada como editora. Embora eu deixe muito claro que não tenho nenhum problema nisso, é que, na verdade, eu continuei basicamente a fazer o que eu fazia, e é muito mais um trabalho assim de acompanhamento e de revisão, e realmente do meu olho que ele pediu, do que de edição, de pauta. Isso quem faz é o meu colega Will Rodrigues, que eu considero, assim, em termos de editoria, o editor de fato. Mas eles acabaram me botando oficialmente até na carteira como editora, e aí, de uns tempos para cá, final do ano passado, não sei se foi agosto, não foi nem tão final, a minha colega lá, a Nick, que é quem cuida de toda a parte operacional do portal, a parte de legalidade, como é que o estagiário tem que trabalhar, porque ela é tudo certo, o estagiário não vai para a rua, não pode fazer matéria na rua, que é como o sindicato diz, ele só faz matéria na redação, com supervisão de um jornalista formado. Então, toda essa parte, quem cuida é essa minha colega Nick. E ela sabia que eu gostava muito de série. E aí ela começou no meu ouvido
Mônica, faz uma coluna sobre série, você gosta tanto de série, você escreve tão bem, você vai se divertir, já estava essa pandemia horrorosa aí comendo solta, e ela disse que também ia me distrair. E aí eu comecei a fazer a minha outra coluna, que essa é a que eu tenho agora, que é uma coluna digital, de um portal de notícias, um portal, ou seja, ele só existe via internet, ele não tem nada físico, impresso, e está indo muito bem minha coluna, eu estou bem feliz, porque, de fato, eu me divirto, embora não seja só uma diversão, porque eu faço muita pesquisa, eu pesquiso, inclusive, em inglês, informações que eu não encontraria em português, então, assim, não é uma coisa também que é um passeio para fazer, dá trabalho, mas realmente eu achei interessante, porque eu associei um gosto meu que eu tenho por um nicho do entretenimento, que eu gosto de série mesmo, não é de hoje. Eu comecei, Xambu me sugeriu de eu fazer uma lista das séries que eu vi já, para eu justamente me lembrando. E eu já vi mais de 100. Então, assim, foi uma união agradável de um assunto que eu tenho um cabedal de informações sobre realmente, com uma coisa que, a partir da pandemia, principalmente, passou a ter muito apelo para as pessoas, porque as pessoas em casa, querendo ou não, elas tiveram mais tempo para ver TV, né? E as séries foram uma opção para muita gente. Então, muita gente que nunca tinha visto uma série, na pandemia passou a ver. Então, assim, eu achei muito interessante essa proposta e estou bem feliz com ela. A coluna vai bem, levando a série, que é um trocadilho com levando a sério, né? Mas, a princípio, a ideia do meu marido publicitário foi série é coisa séria, mas acabou ficando isso o título da primeira coluna, que foi do primeiro texto, que foi introdutório à proposta, e ficou depois essa outra ideia dele levando a série. E aí é a coluna que eu tenho hoje. Então, assim, eu nunca fiquei, Jorge, eu tenho muita gratidão por isso. Agora, não é só gratidão, é o que eu chamo de mundo espiritual, não, que eu fiz muito bem a minha parte. Eu nunca fiquei desempregada, nunca. E aí eu digo, eu só fiquei desempregada quando eu me mudei para Caju grávida, que aí eu fiquei desempregada. Mas eu sempre falo que ainda bem que eu não escutei ninguém. Porque quando eu disse que eu ia fazer faculdade de jornalismo, o que eu mais escutei foi assim: você está maluca? No Rio de Janeiro, as faculdades jorravam jornalistas. O jornalismo estava assim num curso super em alta. E aí as pessoas me diziam, mas você está maluca? Você vai fazer um negócio que está com o mercado de trabalho saturado ao extremo. Aí eu dizia, mas vem cá, por que não está saturado ao extremo? Porque estava tudo saturado. Né? Não tinha emprego para todo mundo, na verdade. Só que eu me mudei para Aracaju, eu nunca fiquei um dia desempregada, fora quando eu cheguei grávida. Eu fui. E vou te falar que eu acho que eu não fiquei nunca nem com um emprego só. Eu acho que eu fui de 2 a 5, até que foi aquela fase que eu fazia, lógico que atividades esporádicas, como a coluna literária para o Jornal da Cidade, como o jornal que era uma vez por semana, mas nesse momento eu tinha 3 assessorias formais, uma de manhã, uma de tarde, e uma que eu saía de tarde na OAB, atravessava a Praça Camerino e eu ia lá todo dia. Lógico que eu despachava com o presidente e ir embora, a não ser quando tivesse alguma reunião importante, algum evento importante, mas eu despachava com ele e ia para casa. Mas, assim, eu não tive problema de desemprego nunca. Então, eu digo, ainda bem que eu não ouvi os outros, porque se eu tivesse desistido do jornalismo, isso foi legal, foi um aprendizado interessante para mim, porque eu sempre falei para minhas filhas, faz o que você quiser, faz o que você quiser. Não pensa em negócio de mercado de trabalho, não, porque, na verdade, o mercado de trabalho está ruim para tudo. A não ser que você seja, assim, um Ferrabras da mecatrônica, esse tipo, né, de profissão super tecnológica, que às vezes você já sai da faculdade empregado, às vezes você é empregado antes de se formar.
mas isso são coisas muito específicas da área altamente tecnológica. De resto, está tudo ruim. Então, eu tenho muita felicidade de ter feito faculdade de jornalismo na Era Alonso, que foi maravilhoso, e de ter até hoje, ainda atuante, uma carreira sólida, onde eu nunca fui acusada de falta de ética, e não caiu do céu, não, eu busquei isso, e assim, sempre com um bom nome no mercado, com um nome respeitável. Então, deu tudo certo, sabe? Deu, ainda está dando.